Olá pessoal, tudo bem? Meu resumo expandido sobre encarceradas depressivas invisíveis. Na introdução, eu venho com alguns dados. 12 milhões de brasileiros sofrem com depressão. É a segunda maior incidência das Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Além disso, as mulheres são as mais afetadas com a depressão. O foco desse trabalho não se limita em falar de depressão, mas sim falar de depressão em mulheres encarceradas, já que é uma população de quase 40 mil pessoas no Brasil. Esse tema de mulheres encarceradas é muito importante ser abordado, porque pelo um gráfico disponibilizado pelo Infopem em 2019, a gente consegue observar que a maioria dos anos há um crescimento dessas mulheres privadas de liberdade no Brasil. Então, o objetivo desse resumo expandido é retratar a depressão em mulheres presas no regime fechado por meio de uma revisão de literatura. É fundamental a gente retratar primeiro o que é a depressão. A depressão é uma patologia caracterizada por vários sintomas, como tristeza permanente, insônia e hipersônia, desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, ansiedade, pensamentos suicidas e até cansaço excessivo. Há várias maneiras de fazer o diagnóstico da depressão, mas a principal é pela anamnese, que é a conversa que o médico vai ter com o seu paciente, onde vai ser estabelecida uma relação, onde ele vai saber mais sobre essa pessoa, de onde ela vive, o que ela está sentindo, os aspectos familiares dela. Infelizmente, a depressão é mais incidente nas mulheres, isso porque temos o lobo frontal maior do que dos homens, que é a região do cérebro onde a gente elabora pensamento e faz tomada de decisões. Além disso, as mulheres passam por muitos períodos de desregularidade hormonal, por todo o período pré-menstrual, pela gestação, pela menopausa, então tudo isso acaba por influenciar. E se tratando das mulheres encarceradas, isso fica pior pelo isolamento social que elas estão. A maioria das casas de detenção feminina ficam nas capitais e as famílias do interior não conseguem fazer a visita para essas mulheres. Além disso, muitos relacionamentos amorosos acabam pela dificuldade que é de realizar a visita íntima, fora que esses parceiros acabam por sofrer muito preconceito às vezes. A depressão em mulheres encarceradas também tem uma grande relação com o suicídio. Um estudo feito numa penitenciária feminina do Rio Grande do Sul mostrou uma taxa de 23% de suicídio. E o mais importante é que com a depressão associada, essa taxa aumentava em 20 vezes. É muita coisa. A assistência psicológica para essas mulheres com depressão é imprescindível. E há alguns números alarmantes no Brasil. Existem apenas 235 psiquiatras e 1.244 psicólogos para uma população de 37.200 pessoas. É muito pouco e, além do mais, nem são distribuídos uniformemente pelo país. Além do mais, existe uma omissão do poder público, porque essas mulheres com depressão ficam em locais com mulheres sem nenhuma patologia, muitas vezes são incompreendidas, sofrem preconceito, sofrem violência e existe até uma piora do quadro delas. Para concluir, então, nós vemos que sim, a depressão é uma doença muito grave, ela é omitida no sistema carcerário feminino, há a necessidade de mais profissionais da saúde para intervir e, além do mais, precisa de mais dados específicos sobre toda essa situação. Aqui estão algumas referências usadas no trabalho. Temos mais algumas. Por fim, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo pela oportunidade. Quero agradecer as minhas coautoras, Brenda Passos Breságio, Isabela Arantes Tobim e principalmente a minha orientadora que disponibilizou tanto tempo para a gente fazer esse trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo. Tchau, gente!